Queridos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que bênção estarmos juntos novamente, juntos espiritualmente, para podermos bendizer ao nome do Senhor Jesus. Por favor, aquiete o seu coração, deixe o celular de lado, se for possível, as redes sociais. Este é o momento de nós falarmos com o Senhor Jesus Cristo. O momento de nós cultuarmos aquele que vive e reina eternamente. Vamos orar? Deus soberano, nós queremos te engrandecer nessa noite. Queremos dizer que Tu és o Deus único, o Deus verdadeiro, no qual o nosso coração se apoia. Nós descansamos em Ti, descansamos na Tua beleza e queremos nessa noite prestar honras e glórias ao Teu nome. Por isso, pedimos que o Senhor receba cada canção, que o Senhor receba, Pai, cada palavra lida e fale conosco através das Tuas santas Escrituras, Pai. Nós te suplicamos, crendo naquilo que o Senhor há de fazer por nós, naquilo que foi feito por nós, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, vamos ouvir agora um prelúdio com a nossa equipe de louvor. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Teu santo nome. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Teu santo nome, tendo para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tendo para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Teu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Teu santo nome, tendo para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tendo para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Glória a Deus, que bênção. Abra lá comigo, queridos, deixa eu compartilhar uma palavra com vocês. Hebreus, capítulo de número 2, verso de número 1. Hebreus, capítulo de número 2, verso 1, nós vamos encontrar um texto falando sobre o perigo da negligência. Abra aí comigo, por favor, Hebreus, capítulo de número 2, o verso é o verso 1. Aqui na Epístola aos Hebreus, nós temos o primeiro capítulo falando sobre a revelação de Deus, mostrando como Cristo Jesus é soberano e superior a todos os outros. E o capítulo de número 2 é, mediante a todo esse conhecimento que nós temos, capítulo de número 2, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles,
por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Como nós negligenciaremos tão grande salvação? Nós que temos ouvido, nós que temos visto o agir de Deus, como negligenciaremos? Não podemos. Vamos a Deus em oração neste momento. Pai querido, ajuda-nos a não negligenciar, Pai, o teu amor demonstrado por nós, a começar pela cruz, onde o Senhor nos enviou a Cristo Jesus, o seu Filho amado, para morrer. Por isso, neste momento, nós te adoramos por esta salvação. Adoramos ao Senhor por tudo que realizou por nós, por tudo que fez em nosso favor. Nós te suplicamos nessa noite, Jesus, suplicamos a Ti, Deus, dizendo que em nosso coração não há outro, somente o Senhor reina absoluto sobre todas as coisas. Sejas exaltado, sejas adorado nessa noite. Ao Teu povo que se encontra reunido agora nos seus lares, que me escuta aqui, Senhor Deus, que presta esse culto mesmo à distância, ó Senhor, vá ao encontro deles e receba a adoração que a Ti é ofertada, Pai. Senhor, tem misericórdia do Teu povo. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Para nós termos um momento agora de confissão dos nossos pecados, queridos, eu quero que vocês abram aí, tão pertinho ainda em Hebreus, capítulo de número 5 desta vez, e o versículo é o versículo de número 7. Hebreus, capítulo de número 5, e o verso é o verso de número 7. Nós leremos os versos 7 ao 10. Hebreus, capítulo de número 5, verso de número 7 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E o verso 10 diz: tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Todos aqueles que obedecem a Cristo têm a sua salvação. Todos aqueles que obedecem ao autor da nossa salvação podem descansar nele. Nós podemos descansar em Cristo. Quem que pode descansar em Cristo? Aqueles que obedecem. Por isso eu quero que você guarde esta mensagem no seu coração. Não negligenciar as obras de salvação por nós e obedecer ao Santo Deus. Amém? Vamos a Deus agora. Eu quero te dar um tempo para você curvar a sua cabeça, fechar os teus olhos e pedir a Deus perdão pelos seus pecados. Perdão por todo momento que você negligenciou, perdão por todo momento de desobediência na sua vida. Que Deus venha, em nome de Jesus, acolher a sua oração. Peça perdão ao Senhor agora. Vamos orar? Senhor, teu povo está reunido em teu nome neste momento. E o que há em nossos lábios, o que há em nosso coração, é o pedido de perdão pelos nossos pecados. Por todas as vezes que fomos desobedientes ao autor da nossa salvação. Por todas as vezes em que não soubemos descansar, em que falamos o que não devia, em que pensamos o que não devia, em que fizemos o que não deveria ser feito. Tem misericórdia de nós, Pai, pelos nossos pecados, por tudo que nós temos feito que desagrada ao Senhor. Ajuda-nos, seja bondoso conosco, Pai. Derrame a tua misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida da tua igreja. Acolha as nossas orações. Nós assim te pedimos no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos ouvir agora, queridos, com alegria, os louvores da nossa equipe de louvor. Neste momento, neste primeiro louvor, você que está aí dentro da sua casa, consegue compreender muito bem que os dízimos e ofertas são parte do culto. Por isso, neste momento agora desse primeiro louvor,
por favor, eu gostaria que você pegasse o seu dízimo, que você pegasse a sua oferta, deixasse ele guardado, porque nós vamos orar depois dessas canções, orar agradecendo a Deus pela sua vida, pela sua fidelidade ao Senhor. Tá bom? Eu quero que neste momento agora você venha apresentar os seus dízimos e ofertas, como nós faríamos se estivéssemos cultuando juntos, faremos agora dessa maneira, e eu tenho certeza que você compreende que nós darmos o dízimo e as nossas ofertas é um ato de adoração, de culto ao Santo Deus. Por isso, vamos ouvir os louvores agora com a nossa equipe de louvor. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei os teus caminhos, te amarei para sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu canto, me prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu canto, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Oh, 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 oh. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei os teus caminhos, te amarei para sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu canto, me prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu canto, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu canto, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Oh, 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 oh.
de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso contá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah, yeah. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, Nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, Infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
Meus irmãos, que bênção. Vamos orar agora pela vida daqueles que entregaram seus dízimos e ofertas. Pai querido, muito obrigado, Deus, pela vida deste irmão que entende, ó Senhor Deus, que este é um momento de culto, que as nossas finanças também servem ao Senhor, servem à tua casa, servem ao teu reino, é para a promoção do teu reino, ó Pai, e com alegria que nós devotamos as nossas finanças a ti. Obrigado pela vida de cada dizimista, pela vida de cada ofertante, que Deus, mesmo distante, Deus, fisicamente, entende a responsabilidade que eles têm diante do Senhor e diante da sua igreja. Assim eu oro, pedindo bênçãos especiais sobre a vida desses irmãos, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Que bênção, queridos, por esse louvor, por esse momento de oferta. Neste momento eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra muito importante, uma palavra que falou ao meu coração durante toda essa semana. Eu queria não sei quantos dias nós ainda teremos de pandemia, mas gostaria de começar, irmãos, uma pequena série, aí em Mateus, no capítulo de número 11, uma série, irmãos, onde nós vamos falar sobre soberania de Deus, onde nós vamos falar sobre responsabilidade humana, onde nós vamos falar sobre o convite da salvação. Serão 3 pregações, irmãos, nessa pequena série. Eu quero começar hoje mostrando a responsabilidade humana que nós temos. E eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias lá no Evangelho, no qual escreveu Mateus, capítulo de número 11, e o verso é o verso de número 20. Evangelho no qual escreveu Mateus, capítulo de número 11, e o verso é o verso de número 20. Nós leremos do verso 20 até o verso de número 24. Queridos, toda pregação ela tem uma urgência, é uma mensagem sendo anunciada. Contudo, o que nós ouviremos, queridos, durante essa série, é da mais profunda necessidade imediata para a nossa vida. Eu quero falar hoje sobre ai dos indiferentes. Ai dos indiferentes. Por isso, eu quero que você abra, por favor, no Evangelho no qual escreveu Mateus, capítulo de número 11, o verso é o verso de número 20, que nos diz assim: Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que eles se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Vamos orar? Deus tem misericórdia de nós. Humildemente, Pai, eu te peço que o Senhor fale ao coração da tua igreja, que me use como instrumento, que apesar das dificuldades de eu não conseguir olhar o meu irmão nos olhos agora, essa palavra venha encher os corações e venha provocar transformação. Senhor, por favor, invada cada lar neste momento, cada vida neste momento, e produza vida espiritual, Senhor Deus. Aos que estão abatidos, por favor, fortaleça. Aos que estão fortes, dá determinação aos seus corações para resistir no dia mau. Ajuda-nos, em nome de Jesus eu te suplico, por tua graça e misericórdia, porque é o teu nome, é para a tua honra que pregamos nessa noite. Assim eu oro no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, imagine Deus realizando hoje milagres como aqueles extraordinários que Deus realizou no passado. Imagine, por exemplo, nesses dias, Deus fazendo chover e quem molhasse na chuva fosse curado das suas enfermidades. Imagina nesses dias de pandemia o quão extraordinário seria. Eu quero que você imagine essa cena comigo. Você está sentado no sofá, assistindo TV, quando de repente
Entra um repórter ao vivo e ele dizendo: senhoras e senhores, nós estamos ao vivo falando agora de Lombardia, aqui na cidade da Itália, cidade mais atingida pelo coronavírus. E, senhores, algo de extraordinário está acontecendo agora, algo inexplicável. Eu não sei se vocês vão acreditar, mas começou a chover e todos que estão se molhando nessa chuva estão sendo curados, estão sendo simplesmente curados do coronavírus. A questão é que o céu está claro, não havia previsão de chuva, e antes de chover, milhares de moradores conseguiram ouvir uma voz do céu, dizendo para que eles se banhassem nessa chuva, para que fossem curados. Inclusive nós estamos aqui agora, Senhor, fala para nós agora aqui, que voz é essa que vocês ouviram? O que está acontecendo? Era a voz de quem que nós ouvimos do céu? Era a voz de quem? E aí o repórter coloca o microfone na boca do entrevistado, e o entrevistado chorando dizia: era Jesus, minha filha, era Jesus, era Ele, a revelação dEle. E aí imagine toda a cena, tudo aquilo acontecendo, todo mundo meio assustado, meio feliz, começa a pular de alegria, as pessoas estão atônicas, o coração vem na boca, ninguém aguenta, a notícia se espalha para o mundo todo, e é um milagre está acontecendo. Eu quero que você imagine essa cena. Já pensou se essas coisas acontecessem hoje? Tá? Talvez você até me diria assim: pastor, não tem como. Quem visse um milagre desse jamais seria a mesma pessoa. Seria impossível alguém ver um milagre, uma cena como essa, e não se dobrar diante de Jesus, de ter ouvido o que ouviu, de ter visto o que viu, e não se dobrar diante do Senhor. É milagre, é algo impossível. É algo como, assim, de extraordinário. Somente Jesus tem poder para poder fazer isso. E eu concordaria com você. Mas em partes. Sim, somente alguém cheio do Espírito Santo poderia realizar esse tipo de milagres. Sim, somente Jesus tem poder para de uma chuva fazer com que pessoas sejam curadas. Mas não, acredite, nem todo mundo se dobraria diante dele. Nem todo mundo que visse e presenciasse uma cena dessa se dobraria ante o Senhor e o reconheceria como o Senhor Jesus Cristo, passaria a seguir a Cristo Jesus. Como assim, pastor? Como alguém pode ver algo extraordinário como esse e não tomar uma posição por Cristo? Como alguém pode dizer que ele não é Deus se visse algo tão nítido, tão maravilhoso dessa magnitude acontecer? Eu me faço, querido, a mesma pergunta. Porque é exatamente isso o que nós vemos acontecer aqui no texto dessa noite. O nosso Senhor Jesus realizou milagres incontáveis ali em Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Contudo, mesmo vendo esses milagres, não creram em Jesus. Não seguiram a Jesus. Eu sei, isso realmente nos choca, mas é a realidade. E eles estão sendo advertidos por Jesus quanto a essa indiferença àquilo que estava acontecendo. Para nós entendermos melhor o que estava acontecendo aqui, querido, diante de nós precisamos olhar aqui um pouco, retroceder e observar que no início do capítulo 11, Jesus está conversando com os discípulos de João Batista. João Batista queria saber se Jesus era realmente o Messias, se ele era o Messias ou se eles deviam se preocupar que outro estaria para vir. Jesus olha para eles e diz o seguinte, verso de número 4, aqui do capítulo de número 11. E Jesus respondendo lhe disse: ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Tá? E aí no verso 6, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus olha e fala assim com os discípulos, fala para João olhar os sinais, fala para João olhar os milagres, tudo aquilo que estava sendo prometido, que havia sido prometido, de que o Messias faria, eu tenho feito. Tudo que havia sido prometido, eu tenho feito, realizado essas coisas. Vai lá e fala para João. Jesus aponta para os sinais, os milagres. E após mostrar, queridos, esses sinais, falar essas coisas para os discípulos de João, os discípulos pegam e saem, Jesus começa a dar um excelente testemunho a respeito da pessoa de João Batista. Irmãos,
João Batista é aquele prometido pelas Escrituras. João Batista é a voz que clama no deserto. Não se trata de qualquer um, ele é o maior dos profetas. Jesus dá esse testemunho. Eu quero que você imagine Jesus dando esse testemunho de você. Imagine ele chegando e dizendo: este é o meu filho. Esse é o meu filho, esse é alguém, é meu servo, em quem eu tenho alegria, eu e meu pai nos alegramos nele. Imagina a alegria que seria para nós ouvir esse testemunho. E João recebe esse testemunho da parte do Senhor. João era realmente alguém especial, e acredite, o povo saía disso. O povo não saía da sua terra para caminhar no meio do deserto, para ouvir um qualquer. Ele era alguém diferente, ele era um profeta da parte do nosso Deus. Mas a resposta, irmãos, que eles dão a João, é uma resposta de defesa. Por quê? Porque as pessoas sabiam que João era alguém que vinha de Deus, mas ainda assim, querido, eles chegavam e diziam: esse homem é um endemoniado. Essa postura severa dele é de alguém que está possuído. Onde já se viu andar com esse tipo de roupa, comer esse tipo de comida, falar dessa maneira tão dura? Não, quem faz isso é alguém que só pode que João está endemoniado. Só pode que João está endemoniado. A questão é, queridos, que esse mesmo argumento que eles usam para João Batista, eles usam para Jesus, só que do lado oposto. Se João Batista era uma pessoa mais carrancuda, mais fechada, Jesus era alegre. Se João falava de uma maneira mais dura, mais incisiva, Jesus tinha uma certa doçura no falar, mesmo quando chamava o povo ao arrependimento. Não é à toa que nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer aqui no verso de número 18 e 19, acompanhe comigo, Jesus vai dizer: pois veio João que não comia nem bebia, e diziam: tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Irmãos, fica muito bem claro, muito claro aqui para nós, a lição que antecede o nosso texto nessa noite. A lição é clara, irmãos: as pessoas sempre acharão motivos para não seguir a Cristo. As pessoas, irmãos, se afundarão em desculpas para não reconhecerem os seus pecados. Elas culparão os profetas, elas culparão as igrejas, elas culparão o sistema, mas elas nunca reconhecerão os seus erros. Eu me lembro bem, irmãos, nas férias agora, saindo junto com alguns amigos, quando de repente nós estávamos almoçando e o filho de um dos meus amigos deixou o prato cair, prato cai, comida vai para o chão, o prato quebra, e aí o pai daquela criança olhou para ele e disse assim: menino, olha o que você fez, você não prestou atenção, estava brincando na hora de comer, e olha o que aconteceu. E aí o menino, meio assustado, virou e falou assim: não, pai, a culpa não é minha do prato ter caído, não é minha o prato, o senhor sabe que eu só como em prato de plástico, e o senhor colocou comida para mim num prato de vidro, e é por isso que a comida caiu. Os irmãos estão entendendo? Os pecadores sempre irão fugir das suas responsabilidades. Não foi assim com Adão? Foi exatamente assim. A mulher que tu me deste era um jogo de troca, manda para lá, vem para cá, aquele jogo de troca, de acusações, é isso e tudo mais. Irmãos, o pecador ele sempre vai colocar a culpa em outro. É por isso que os ateus sempre colocam a culpa do mal que existe no mundo nas costas de Deus. Eles querem dizer que é Deus o responsável, mas eles não olham para os seus próprios corações e não vê a maldade, e quanto que a maldade é culpa nossa, é culpa minha, é culpa deles, é culpa de todos nós. O fato do mundo estar da maneira como está, é o pecado do nosso coração. Pecadores, queridos, são exatamente assim. Aqueles homens desse texto, eles precisavam reconhecer os seus pecados, pois eles seriam condenados se não fizessem. Exatamente como as cidades que Jesus fala aqui no nosso texto. Jesus tira o foco dos homens que estavam rejeitando a mensagem de João Batista e passa agora a sua mira para as cidades que estavam rejeitando as palavras de Cristo Jesus. Eles mudam as suas visões. O que essas cidades aqui, querido, essas cidades de Corazim, Betsaida, Cafarnaum, o que essas cidades fizeram e o que elas sofrerão como consequência por causa de rejeitarem a Cristo, é para cada um de nós um alerta para o meu e o seu coração. A primeira coisa que nós vamos observar, irmãos, é a indiferença dessas cidades. Eu quero que você acompanhe comigo, verso de número 20 e verso de número 21. Diz assim: passou então Jesus, olha aí que diz, passou então Jesus a increpar
as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco em cinzas. Jesus havia visitado, queridos, a cidade de Corazim e de Betsaida. As duas não estavam distantes uma da outra. E nessas visitas, Jesus realizou inúmeros milagres, queridos, inúmeros. Gente que não ouvia, agora estava ouvindo, tinham seus ouvidos abertos para ouvir e para receber a mensagem que vinha do Messias. Gente que não enxergava, conseguia agora ver com seus próprios olhos, e não através de uma descrição de uma outra pessoa, tá? Homens que eram coxos, mancos, agora corriam brincando com seus filhos. Pessoas possessas foram libertas e foram restauradas as suas famílias, tá? O povo viu todas essas coisas. Jesus realizou milagres incontáveis no meio dessas duas cidades. E o que esses homens fizeram em resposta a todos os milagres que Jesus realizou ali? O que eles fizeram? A maioria deles, queridos, não fez absolutamente nada. O Filho de Deus deixou a sua glória e veio na cidade desses homens. Tem cego vendo, tem surdo ouvindo, tem mudo falando, tem coxo andando, mas não há mudança de corações. Não há, querido, aqui não houve arrependimento. Eles permaneceram, na sua grande maioria, os mesmos. Não houve transformação de caráter, não houve o que acontece com Pedro lá em Lucas 5, lembra da pesca maravilhosa? Jesus manda Pedro jogar a rede para o outro lado, Pedro pega uma centena de peixes, e Pedro reconhece que quem estava no barco com eles era o próprio Deus, e Pedro olha e diz: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Esses homens aqui, queridos, não se constrangeram no seu coração, não foi isso, não foi essa a reação desses homens, não houve quebrantamento, não houve contrição, eles apenas permaneceram mesmo. No fim, eram exatamente as mesmas pessoas antes de Jesus ter chegado naquela cidade. E aí olha a palavra que Jesus fala: se em Tiro e Sidom tivesse acontecido o que aconteceu em Corazim, esses homens, e Betsaida, esses homens teriam se arrependido. Agora eu quero que vocês lembrem quem é Tiro e Sidom. Irmãos, Tiro e Sidom são inimigos há centenas e centenas de anos ali, irmãos, do povo de Israel, centenas. Tiro e Sidom, irmãos, eram cidades idólatras, impiedosas, imorais, era gente, irmãos, que tinha já recebido uma série de condenações no Antigo Testamento. Isaías tinha, pela boca de Isaías, Deus tinha condenado Tiro e Sidom, pela boca de Jeremias, tinha havido condenações, irmãos, e mesmo assim, irmãos, Jesus usa esse povo para poder mostrar, para poder fazer um contraponto e dizer que a condenação para Betsaida, que a condenação para Corazim seria ainda maior do que eram para esses homens. Se Tiro e Sidom tivesse acontecido o que aconteceu em Corazim e Betsaida, irmãos, sabe o que teria acontecido? A Bíblia diz: eles teriam se arrependido. E não se trata de qualquer arrependimento. Jesus fala aqui de um arrependimento sincero. Jesus fala sobre um arrependimento onde as pessoas colocam se vestem de pano de saco e colocam cinza sobre as suas cabeças. Só fazia isso, querido, quem estava realmente arrependido, e essa pessoa estava se humilhando diante de todos, pois esses homens teriam feito exatamente dessa maneira, se eles tivessem visto o que na cidade de Corazim, na cidade de Betsaida aconteceu. Nosso Senhor estava dando uma lição para aqueles homens, assim como Ele está dando uma lição para nós aqui nessa noite. E eu digo para os irmãos que não há pecado maior do que simplesmente permanecer como está. Não há pecado maior do que agir com indiferença para com Jesus. Não há pecado maior. Tratá-lo como se ele fosse mais um, tratá-lo como se fosse qualquer. Isso é um pecado terrível da nossa alma. Todos aqueles que não se atentam para quem Jesus é e para aquilo que Ele diz, serão condenados. Esses homens viram milagres, mas ainda assim permaneceram indiferentes. O mesmo que acontece
em Corazim e em Betsaida, vai acontecer também em Cafarnaum. Leia comigo o verso de número 23. Olha o que o texto vai dizer. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Irmãos, Cafarnaum foi o quartel-general do nosso Senhor Jesus Cristo. Ali o nosso Senhor, irmãos, passou a maior parte do seu ministério. Ele residiu em Cafarnaum, ele tinha residência. Essa cidade, irmãos, ela viu milagres como nenhuma outra. Aquele pelo qual, irmãos, tudo veio à existência, o Deus pelo qual todas as coisas foram criadas, irmãos, estava naquela cidade. Imagine você saindo no seu portão e lá está passando aquele que é o autor da vida. Jesus veio, passou a maior parte do seu tempo naquela cidade, tá? Imagine nós hoje, não se compara a mesma coisa, mas imagina nós hoje, irmãos, recebendo na nossa cidade aquele que é o homem que é chamado de líder do mundo livre. Imagina nós recebemos Donald Trump na nossa cidade. Nós certamente ficaremos honrados, pois não somos uma cidade de destaque, mas alguém de muita importância para esse mundo está presente. Pois, irmãos, Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, irmãos, fez de Cafarnaum o seu QG, o seu quartel-general. Ele realizou inúmeros milagres, curas, multiplicou pães, libertou enfermos, endemoniados, fez morto reviver. Imagina quantas coisas Jesus fez, que coisas extraordinárias Jesus operou. E ainda assim, quando Jesus ainda na sua função do seu ministério, Jesus solta um ai de ti, Cafarnaum, por não se arrepender daquilo que você viu, por não se arrepender daquilo que você presenciou, por não se dobrar diante da minha presença. Eu não sei se você já ouviu um ai de alguém. Eu ouvia muito um ai da minha mãe quando eu era criança. Ai de você se me desobedecer. Ainda tinha que separar em sílaba. Ai de você se correr na igreja. Ai de você se fizer bagunça. Ai de você. E esses ais doíam muitas vezes mais do que o próprio castigo. Agora, queridos, nada se compara ao ai que sai da boca de Jesus. Jesus, ele vai dizer, ai de ti, Cafarnaum, você viu o que viu e mesmo assim não creu. Aí ainda assim, Jesus ainda solta algo que me espantou, tenho certeza que te espanta também. Jesus vai dizer, se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Eu pergunto para os irmãos, você lembra quem é Sodoma, não lembra? Você lembra quem é Sodoma? A cidade de Sodoma. Aquela cidade, mesma cidade, irmãos, afundada em imoralidade, ao ponto de Deus descer do céu e dar ordem para poder destruí-la. Aquela cidade, irmão, onde os homens se deitavam com animais. Essa mesma cidade horrenda, violenta, promíscua, imoral, existiria ainda hoje, se por um acaso ela tivesse visto o que aconteceu em Cafarnaum. Corazim, Betsaida, Cafarnaum, apenas permaneceram como eram. O Senhor Jesus Cristo aqui prega aos seus habitantes, realiza milagres e prodígios, mas não há arrependimento. Para o Filho de Deus, eu quero que você guarde isso no seu coração. Para o Filho de Deus, há algo mais terrível do que estupro. Para o Filho de Deus, há algo mais terrível do que a mais perversa violência. Para o Filho de Deus, não há nada mais terrível do que ouvir a palavra de Deus e continuar o mesmo, de não ser transformado pela palavra. Cafarnaum, queridos, achava que por Jesus estar no meio da cidade, eles subiriam até o céu, eram orgulhosos. O Filho de Deus está no nosso meio. Vocês acham que vão subir até o céu? Descerás até o inferno. O fato de terem visto milagres não mudou os corações. Uma vez, ainda como seminarista, realizando um culto numa casa, uma irmã chegou e disse assim, que ele não era o seu lar, e ela chegou e disse assim, olha, seminarista, eu gostaria muito que Deus realizasse um milagre perto do meu marido e da minha filha. Um milagre só, não precisava ser mais não, porque eu tenho certeza que se eles vissem um milagre acontecendo, eles creriam no Deus que eu prego para eles. Bastava um milagre só. E aí, irmãos, está aqui mostrando para nós, está aqui Betsaida, Corazim, está aqui Cafarnaum mostrando para nós que não.
Não, queridos, nem todos os milagres, os maiores milagres que pudessem acontecer, pode mudar o coração, irmãos, daqueles que estão endurecidos. Nem todos os milagres do mundo fará com que certas pessoas creiam em Cristo, e por causa disso elas serão condenadas. Nenhum milagre. A gente observa isso, nós vemos essa condenação para a cidade de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, e nós lemos mais ainda, algo que é interessante para nós observarmos, é que cada uma delas receberá um julgamento diferenciado para os seus atos. Olha comigo aí, por favor, o verso de número 22 e o verso de número 24. Diz assim a palavra do Senhor: e contudo, vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Jesus estava comparando com Corazim e Betsaida. Agora olha a comparação com Cafarnaum. Digo-vos, porém, verso 24, digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Olha só, irmãos, isso para nós ainda permanece, é um mistério para nós, tá? Mas é uma verdade fundamental a respeito daquele grande dia. Algumas pessoas, como nós já sabemos, irmãos, elas receberão um galardão maior do que outras pessoas. O que é o galardão? O galardão é uma recompensa pelas obras que nós fizemos aqui nessa terra no nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus. Que recompensa que é essa, pastor? Isso nós não sabemos, mas fica claro para nós que haverá uma diferença de galardão para galardão. Cada salvo receberá um galardão segundo as obras que ele assim edificou aqui nessa terra, que ele realizou aqui nessa terra, tá? Cada um receberá. Da mesma maneira, esse texto deixa claro para nós, da mesma maneira que haverá diferença também para a condenação. Sim, porque pessoas que foram expostas à luz do Evangelho, e mesmo assim a rejeitaram, receberão uma punição maior do que aquelas que não tinham conhecimento a respeito da luz. Eu digo para os irmãos, entendam, ignorância não salvará ninguém. Todos aqueles que nunca ouviram falar de Jesus receberão a punição, porque toda a criação prega aos seus corações a existência de Deus, e esses homens são indesculpáveis por causa disso, indesculpáveis perante Deus. É o que Romanos 1:20 diz para nós. Mas a punição, irmãos, dessas pessoas, eu não sei, não me pergunte como, mas a punição dessas pessoas não será tão grave quanto aqueles, irmãos, quanto a punição que virá sobre a vida daqueles que tem conhecimento a respeito de Deus, tem conhecimento a respeito de Cristo, e ainda assim o negam, e ainda assim o rejeitam, e ainda assim o desobedecem. Ainda assim, querido, a punição desses não será tão grave quanto aqueles que foram iluminados, que ouviram sobre Cristo, que presenciaram coisas extraordinárias, como essas 3 cidades do texto que nós estamos ministrando nessa noite. Corazim, Betsaida e Cafarnaum, eles tinham as escrituras que era lida todos os dias, tinha quem interpretasse, tinha acesso a Deus, viram o Filho de Deus, e ainda assim não creram. Nós, querido, gostamos de falar que não existe pecadinho e pecadão, e essa é uma verdade, todo pecado é pecado, mas eu digo que há gravidade e há punição maior para certos pecados, e todos verão isso quando estivermos frente a Deus naquele grande e terrível dia. Eu pergunto para os irmãos, quem são os maiores pecadores? Serão os assassinos? Serão os adúlteros? Os homossexuais? Os ladrões? Não é o que a Bíblia nos diz. Os maiores pecadores, a palavra do Senhor nos mostra, são aqueles que receberão as piores punições no dia do juízo final. Serão não esses tipos de homem, mas serão aqueles, queridos, homens, mulheres, jovens e crianças, que regularmente ouvem a palavra ser pregada, a Bíblia ser pregada, mas eles permanecem sem arrependimento, com seus corações endurecidos. Semana após semana, mês após mês, Cristo lhes é proclamado conforme as Escrituras, mas eles são indiferentes quanto ao Senhor. Esses homens receberão maior punição do que qualquer outros que já existiram. Ouvem com o ouvido e deixam escapar pelo outro, permanecem com seus pecados e querem que as coisas sejam assim mesmo, não estão preocupados. Não há, querido, maior pecado do que este: negar o Filho de Deus com suas vidas, sabendo quem Ele é, ouvindo a respeito da mensagem,
presenciando coisas extraordinárias acontecerem e ser o mesmo, permanecer como está. Essa palavra é para você. Essa palavra é para você que diz que está dando um tempo de Deus, que se desviou, que não quer fazer parte do sistema que é a igreja. Essa palavra é para você que está dentro da igreja, ouviu Deus falar ao seu coração durante um ano, ouvindo ministrações dentro do Sermão do Monte, querido, mas ainda assim, e mesmo após ter ouvido tudo o que ouviu, não tomou uma postura de arrependimento, sabendo que precisava mudar, sabendo que necessita ser transformado na área, não tomou postura. Eu digo para você que se você não mudar, a sua condenação será terrível, a sua condenação será. Você que permanece endurecido, que faz guerra ao invés de paz, que paga na mesma moeda, que pisa nos outros, que não libera perdão, ou você muda, ou ai de ti. Ou você muda, ou ai de você. Para nós concluirmos, há uma responsabilidade humana diante de nós nessa noite. A de ouvir o Senhor, de ouvir Cristo falar aos nossos corações e nos dispormos a nos arrepender, a confessarmos os nossos pecados, a irmos a Deus com o coração quebrantado, dizendo: Senhor, eu não sou pacífico, eu não sou humilde, eu não sou alguém que busca paz, eu sou alguém que não consegue perdoar, mas Pai, eu estou entendendo que se eu continuar desse jeito, nessa dureza do meu coração, Pai, a condenação para a minha vida será terrível. Eu quero ser transformado, eu quero ser mudado pelo Senhor. Muda-me, Senhor, transforma a minha vida, eu preciso de Ti. A pior coisa que você pode fazer é ser indiferente quanto a Cristo, nosso Senhor. Não pense que milagres te convencerão. Pode chover e pessoas serem curadas, mas milagres não comovem o coração de quem não quer mudar. Talvez você esteja vivo hoje por causa de um milagre. Eu pergunto para você, do que adiantou? Você permanece o mesmo homem? Você permanece a mesma mulher? Você que tanto clamou pelo milagre na área da sua vida tal e tudo, o que adiantou? O milagre chegou e você não mudou, permanece o mesmo. Pois a palavra de Jesus para Corazim, Betsaida e Cafarnaum é a palavra para o seu coração. Ou você muda, ou ai de ti. Ai de ti. Em nome de Jesus, entenda que nada é mais terrível do que ser indiferente a Cristo. Você ouviu que tem que se arrepender, ouviu que tem que pedir perdão, liberar perdão, e você diz: é assim. Você ouviu que temos que ser humildes, que não podemos pagar na mesma moeda, e você: essa palavra não é para mim, eu quero viver o cristianismo dessa mesma maneira. Não dá. Todos aqueles, queridos, que sabem que Ele é, quem Jesus é, e mesmo assim o negam, e mesmo assim dão de ombro, terão um fim terrível. Porque quanto mais é dado, quanto mais conhecimento você tem, pior será para você, querido. Pior será. Você que está aí me ouvindo e se gaba do seu conhecimento reformado, teológico, tem toda uma honra, uma pompa no seu coração, porque você é assim, você é assado, você conhece das doutrinas e tudo mais. Cuidado! Quanto mais te é dado, mais será cobrado. Você precisa frutificar no reino do Senhor, você precisa ser obediente, clamando a Deus, ou senão ai de ti. Do que adianta todo o seu conhecimento? Do que adianta saber sobre o processo da salvação, se você não é alguém que se humilha e se entrega ao Senhor? Não seja como essas cidades, não habite em seu coração a indiferença. Você tem visto Deus realizar coisas grandiosas, em nome de Jesus. Quando ouvires a voz do Senhor, ao ver todas essas coisas, não negligencie tão grande salvação. Não endureçais os vossos corações, não seja endurecido. Antes, hoje é a noite de você pedir perdão, hoje é a noite de você se arrepender diante dos pés do Senhor, porque aqueles que confessam, aqueles que se curvam diante dEle, que se arrependem dos seus pecados, são recebidos de braço aberto pelo Senhor, porque um coração quebrantado, o nosso Senhor não rejeita. Por isso, em nome de Jesus, eu te convido neste momento,
a você deixar toda a indiferença de lado. Eu te convido a responder a mim, endurecer ou se arrepender. Qual é a sua escolha nessa noite? Deus coloca essa porta diante de você, esses dois caminhos. A escolha que você decidir, a porta que você decidir, o caminho que você decidir, você lidará com ele eternamente. Vamos a Deus em oração? Senhor, tem misericórdia. Porque essas cidades te negligenciaram, mesmo vendo o Senhor operar coisas extraordinárias, mesmo vendo, Senhor Deus, ó Pai, pessoas paralíticas, cegos de nascença, coxos, ó Deus, mudos, surdos ouvirem. Ó Senhor Jesus, ainda assim, esses homens agiram como nada. E muitas das vezes nós estamos sentados dentro das igrejas, ouvindo a Tua palavra e negligenciando em nossos corações, porque não há transformação em nossas vidas, não há mudança de caráter, não há arrependimento sincero. Ó Jesus, muda-nos nessa noite, transforma as nossas vidas, Pai. Nós te suplicamos, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós te clamamos, Pai. Ajuda-nos a não sermos negligentes, a não sermos indiferentes, para não ouvirmos ai que sai da tua boca, Senhor, o ai da condenação. Ajuda-nos, Pai, nós te suplicamos, para não sermos igual a Corazim, Betsaida e Cafarnaum, para que em nós, Pai, não habite qualquer sombra de indiferença, antes que ao estarmos diante de Ti, Senhor, estejamos de corpo e alma transformados pela Tua palavra. Assim nós te rogamos no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Guarda essa palavra no seu coração e leva ela com você durante essa semana. Se você endureceu o seu coração, querido, a tudo que tem acontecido, você pagará um preço terrível, um preço eterno. Por isso hoje Deus te clama, Deus te chama ao arrependimento. Deus te chama a se humilhar, a voltar ao primeiro amor, a clamar a Deus verdadeiramente, a buscá-lo de todo o seu coração. Hoje o Senhor abre a porta da misericórdia sobre a sua vida. Você entrará ou permanecerá o mesmo, tocando na ceia, participando de cultos, cantando no ministério de louvor, lendo a palavra, mas com o coração endurecido. Não há mudança, não há arrependimento, não é o que Deus espera de você. Em nome de Jesus, que seja uma noite de transformação. Que Deus te abençoe, te dê uma boa semana e que Ele possa te abençoar sobre todos os seus afazeres, guardando essa palavra no mais íntimo do seu coração. Amém? Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por este culto, agradecemos por essa mensagem, pelo Senhor ter falado profundamente aos nossos corações. O Senhor sabe onde nós precisamos ser mudados. E eu tenho certeza que o Teu Espírito, que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, está agindo sobre vidas agora neste momento. Por isso transforma-nos para a Tua honra e para a Tua glória. Assim nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, esteja com você. Em tudo que você colocar a sua mão, você seja abençoado. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com a noiva do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam nos seus lares, amém, amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.